Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Boa noite, Wagner. Boa noite. Eu estava com saudade da sua ilustre presença aqui. Que é isso, eu que estava com saudade. Sempre, né, que a gente está com saudade. Exato, não. Mas é um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Dalton. Espero que, como sempre, Deus se manifeste a nosso favor. A gente tenha um bate-papo edificante. E como sempre, muito agradável. Boa noite, Wagner. Amém. Boa noite. Graça e paz, irmãos, irmãs, os nossos amigos aí, amigas que acompanham a nossa leitura semanal do Evangelho de Marcos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade a essa leitura que tem sido agradável, edificante, muito gostosa, surpreendente, divertida, né? Falando em divertido, hoje o palhaço Mor não está aqui. O Ministério da Palhaçada não veio, aí sobrou para os outros dois palhaços, né? Mas tá tudo bem, brincadeira. O Fernando está trabalhando. Na semana passada, o Renato teve o auxílio aí dos nossos queridos William e Fabinho, né? Graças a Deus. Deus abençoe nossos amigos. Eles, inclusive, a gente até comentou, né? Se a gente tivesse pensado, planejado antes, chamaria um deles ou os dois para estar aqui de novo para muito bom. Contribuir nessa leitura. Quanto mais mentes lendo junto, colaborando junto, mais legal. Amplia o texto, né? Amplia, exatamente. Isso aí, mano. Então vamos orar para a gente iniciar. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua bondade, por poder estarmos aqui hoje para fazermos essa leitura comunitária. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, abençoar aqueles que nos ouvem, nos edificar, nos fortalecer, nos fazer cada dia mais amar, ler a tua palavra, se apaixonar pelo texto bíblico, ser capaz de se debruçar sobre ele, Senhor, mesmo aquém da correria da vida, das adversidades, dos problemas, nós sermos capazes de podermos tirar um tempo para se debruçar diante do texto bíblico, onde nós crescemos e conhecemos a Ti e somos capazes de ler as nossas vidas a partir do texto bíblico. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e nos abençoe, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, mano. Muito bom. Eu me lembro que nós paramos aí no 31, 32, Boa. Um texto muito legal. Nós começamos a falar sobre a conversa que Jesus teve com os seus discípulos, né? Perguntando quem que vocês dizem que eu sou. Foi muito legal porque essa fala é uma conversa que Jesus vem tendo, né? Esse capítulo ele muda o tom da conversa, mas é interessante que ele tem esse diálogo de fazer essas montes de perguntas para eles. Primeiro perguntando o que o povo diz que eu sou, quem o povo diz que eu sou, e aí eles vêm, João Batista, Elias, um profeta, e os outros evangelhos vão complementando as respostas. Sim. E aí depois ele afunila e pergunta para o Pedrão, e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Aí o Pedro faz a afirmação muito legal, você é o Cristo. Messiânico. O Messias, né? Esse cara que a gente está esperando. E é bem legal porque fica muito evidente que Jesus, na sequência do texto, Jesus diz, olha, você não conta isso para ninguém. Mas, olha, o Filho do Homem terá que sofrer muito. Então, nessa questão eu acho muito legal, porque como nós falamos no nosso último encontro, eu e o Fabinho, a gente vem dizendo que ele vem desconstruir a ideia de Messias que o Pedro tinha, né? Eu sou o Messias, beleza.
Tá, calma aí, mas qual que é o Messias que você está pensando, né? Sim. Como você desenhou esse Messias? Qual é a sua perspectiva desse Messias? E aí é a hora que o Pedrão... A resposta vem a cavalo, né? Vem rápido. Exatamente. Do mesmo jeito que sai a afirmação, seu Messias, né? Aí a hora que Jesus fala, vou ter que sofrer muito, ele já... Opa, que Messias é Jesus, esse? não, vamos ali no cantinho ali conversar comigo. E aí o Pedro começa a repreender Jesus e dizer para Jesus, não, Jesus, conversa que é essa aí de sofrimento, né? E eu acho que é sobre um pontapé inicial nosso, e o texto que nós vamos ler vai falar disso, né? Nós vamos abordar um pouco dessa repreensão de Pedro e, na sequência, a repreensão de Jesus, né? Óbvio. É o diálogo, né? Exato. Um diálogo bem interessante. Mas legal, eu assisti, né? Você e o Fabinho na semana passada, e esse texto é o divisor de águas do Evangelho de Marcos, né? Até aqui, Jesus está ali pela região da Galileia, desenvolvendo seu ministério, mas a partir de agora, de Cesareia de Filipo, ele está rumo a Jerusalém. No entanto, capítulo 11, né, que fala da entrada triunfal, a partir dali é só Jerusalém, né? Então, entre o capítulo 8 agora e o 11, é esse momento em que Jesus parte com seus discípulos em direção a Jerusalém. É a segunda parte do Evangelho, né? É a segunda parte do Evangelho de Marcos. Então, há uma elaboração teológica na escrita marcana, né? Tem uma intenção, ó. Aqui ele trabalhou, desenvolveu seu ministério na Galiléia e daqui em diante é rumo a Jerusalém, em Jerusalém, e aqui ele plantou a grama e agora ele vai regar a grama verde, né? Sim. Porque agora ele vai começar, de fato, revelar que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, né? E para isso tem alguns eventos que nós vamos aqui discorrer. O primeiro deles é esse diálogo com Pedro, essa repreensão de Pedro a Jesus, de Jesus a Pedro, né? Depois acontece aquele evento extraordinário da transfiguração, que nesse momento, né, tanto da fala de Pedro anunciando Jesus como Messias, como o próprio Deus tirando o véu da humanidade assim de Jesus e mostrando o Jesus transfigurado, né? Então, esses são divisores de água no Evangelho de Marcos, no meu ponto de vista e de muitos autores aí da teologia. Então, nós hoje vamos dar continuidade, falando um pouco então desse diálogo, dessa conversa de Jesus e Pedro e o anúncio de Jesus sobre sua morte e ressurreição, né? O que eu acho legal é que o texto, por mais que em algumas Bíblias tenha uma divisão, ele parece ir refletindo, né? E ele parece que ele vai refletir até no capítulo 9. Porque esse diálogo de Jesus e Pedro, tanto a repreensão de Jesus em relação a Pedro, quanto a repreensão de Pedro em relação a Jesus, dizendo, olha, não vamos sofrer, ela está muito ligado com o texto que a gente vai falar sobre vir após mim, né? Eu acho muito interessante. Sim. Porque quando você percebe o diálogo de Jesus, indo para o texto, quando você percebe o diálogo de Jesus, depois você lê do 33 em diante, só para a gente dar aquela introdução, a conversa de Jesus é interessante porque quando o Pedro começa a repreender Jesus, o Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás, né? Essa repreensão, ela é emblemática, ela tem algumas implicações interessantes. Sim. Eu vi uma vez um recorte que fizeram, acho que foi do Ed René, que ele fala que é para o Satanás seguir ele, né? É interessante essa reflexão. E eu vi um texto, era até um texto que eu li em espanhol, eu não tenho muita facilidade em ler em espanhol, não. Aí os pedaços que eu achava interessante eu traduzia mesmo. Mas o texto, ele dizia exatamente isso, que o que Jesus estava dizendo para Pedro era que Pedro tinha que sair deste lugar onde ele estava dizendo o que Jesus tinha que fazer e ir para o lugar de discípulo. Sim. Então, é a mesma lógica. O Ed explica com outras palavras, né? Mas é a mesma coisa. Então, eu acho que é interessante porque você vem essa perspectiva de que o cara que está se opondo ao que Jesus está falando é o Satanás, de fato. É o opositor que está querendo traçar para Jesus um novo caminho. Desde o começo, né? Tá querendo ser coach de Jesus. Lembrei do videozinho que você mandou. É bem interessante porque o que, desde o começo,
a proposta de Satanás para Jesus é modificar o plano intencional de Jesus. Então, qual que é a ideia? Olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui, dá ordem aos seus anjos, e eles vão... Né? Se você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. E aqui é a mesma coisa. O que ele está dizendo é o seguinte, você tem que seguir outro caminho. Então, ele se opõe a Jesus na proposta redentiva de Jesus a partir do sofrimento e diz para Jesus, não, Jesus, que conversa que é essa do servo sofredor? A ideia é de um servo triunfalista, que vai triunfar diante de todos os problemas. E, na verdade, assim, a ideia é trocar o poder. A gente derruba o César e você ascende como o Cristo da fé. Mas esse Cristo, não o Cristo que morre por nós, mas o Cristo que vai... dar de volta, ou vai vingar tudo aquilo que a gente sofreu. Então, eu acho muito legal, porque nessa repreensão, ele está mostrando para a gente que aquele que se opõe à vontade de Cristo não é o seguidor de Cristo, porque quem segue Jesus está atrás de Jesus. Não está dizendo para Jesus o que tem que fazer, ou que caminho trilhar, ou como trilhar esse caminho. Então, Jesus, ao repreender, ele aponta para Pedro o caminho em que ele tem que estar, o lugar onde ele tem que estar. O caminho a ser trilhado é atrás de mim, não na frente de mim. Boa. Então, quando ele se choca com a fala de Pedro e ele repreende Pedro, uma vez que Pedro está repreendendo Jesus, ele diz assim, olha, você está no lugar errado. Esse Pedro, vou te falar. Pedro faz eu lembrar de uma história que tinha um cara que era muito contrário a cristão beber qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Uhum. E aí ele falava assim, mas meu filho, nos doutrinamentos dele, né? A história diz que ele fala, você não pode beber cerveja, você não pode beber vinho, você não pode beber nada que tem álcool, Deus vai pesar a mão em você, não sei o quê. E aí, uma vez, um jovem, sempre jovem, né? Jovem é corajoso, tipo Pedro, assim. Chegou nesse pastor, né? E falou para ele, mas pastor, Jesus transformou água em vinho. Aí ele falou, mas Jesus não devia fazer isso também. O Pedro tá mais... dizendo que Jesus tinha que fazer. Exato. Mas pra que Jesus complica a nossa explicação pra quê? hoje? Então, o Pedro tá mesma coisa aqui com Jesus, exatamente. né? Chama ele. E aí, pra gente situar, né? A gente acabou não lendo e já estamos aí mandando bala. Eu vou pedir licença pro Fabinho e vou ler 2 versículos que ele já leu na semana passada para a gente dar continuidade à nossa... Segue. Ok, pode deixar. Vamos lá. Marcos 8, 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Né? Lia o 9:1, porque ele ainda faz parte dessa divisão, dessa perícope, né? E ele também faz um prenúncio do que vem depois, que é a transfiguração. Então,
Há muita confusão nesse versículo 1, né? Mas a gente chega lá. Vamos voltar um pouquinho aqui nesse anúncio de morte e ressurreição de Jesus. Os outros evangelhos vai dizer que os discípulos ficam se perguntando: que negócio é esse de morrer, ressuscitar 3 dias, né? Eles se perguntam. No caso aqui da comunidade de Marcos e dos ouvintes de Marcos, Jesus anuncia que o Filho do Homem ele vai ser rejeitado por aqueles que mandavam na religião, aqueles que tinham importância na sociedade judaica do tempo de Jesus, que eram os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Esses líderes religiosos, em outras versões, vai estar anciões, né? Eles tinham voto ali no sinédrio, né? do povo judeu. Então, Jesus está dizendo, anunciando aquilo que iria acontecer e que a gente sabe que aconteceu. Essa tropa se reúne e leva Jesus à cruz, né? Só que esse anúncio soa ruim para aqueles 12. E o corajoso Pedro, então, manifesta aquilo que todos eles pensavam, que o Messias não seria esse filho do homem pacato, do servo sofredor de Isaías 50, 51, 52 ali, onde apresenta a imagem de um servo sofredor, né? Na cabeça dos discípulos seria exatamente isso que você já nos disse, né? Um Messias guerreiro, um Messias bélico, né? Um Messias político que ia tomar o reino de Roma e trazer de volta esse reino, essa hegemonia, esse poderio para Israel, né? Então, por isso que Pedro chama ele de canto e começa a repreendê-lo. É ousado, o menino ousado, né? Sim. Uma coisa interessante é que a religião também poderia, eu acredito que os judeus tinham essa ideia de ser o caminho que vai validar o Messias, né? Por isso que ele enfatiza a ideia de rejeitado pelos judeus e pelos líderes religiosos. Então, é uma tendência de mostrar que Jesus não dependia da religião para ser o Messias. Jesus não dependia desse sistema religioso para poder ter os seus discípulos. Então, Jesus aponta, principalmente uma leitura posterior, para o rompimento com o judaísmo. No Evangelho de João, a gente tem algumas passagens em que eles são postos para fora mesmo, que a gente consegue evidenciar. No Evangelho de Marcos, ele já deixa evidente que os judeus já rejeitaram Jesus, ou rejeitarão Jesus posteriormente. Então, fica validado a não dependência dos judeus para Jesus. Então, ele diz assim, Jesus, eu não dependo que os religiosos me aceitem para que eu seja o Messias. Eu não dependo deles. Essa é uma demonstração de dizer assim, olha, eles vão de verdade, os líderes religiosos, que sejam os rabinos, que sejam os sacerdotes, esses que dominam toda essa área religiosa, não vão me aceitar. Então, é muito interessante. Aí, quando você vê isso, de fato aponta para uma perseguição e, com certeza, onde vai culminar Jesus com a sua morte. Então, toda essa descrição de Jesus para Pedro é algo muito estranho. Ele diz assim, olha, mas calma aí, Jesus. Será que a gente precisa disso tudo mesmo? E aí o texto traz até a palavra repreensão, né? Porque talvez na cabeça do Pedro, Jesus é meu amigo, a autoestima dele tá baixa, né? Deixa eu colocar ele para cima. E aí a resposta de Jesus, a repreensão de Jesus é interessante, porque ele fala assim, para trás de mim, Satanás, né? E aí ele complementa, você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. Ou seja, a ideia de Satanás é essa desde a tentação, desde o Éden. É poder, é reinar, é pensar nas coisas dos homens nesse sentido, né? O homem, ele quer esse poder. O homem, ele quer. Nós já falamos aqui em outras ocasiões, eu acho que foi quando... certeza. Quando nós falamos do Pai Nosso. E nós falamos sobre sermos insaciáveis.
E por isso, numa das frases da oração que Jesus nos ensina é: seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Porque a gente é insaciável, né? A gente quer que as nossas vontades sejam feitas e não as de Deus, né? No entanto, Jesus nos ensina a orar segundo a vontade de Deus, né? Então aqui Jesus está dando um lembrete, além de tudo aquilo que você já nos ensinou de vem me seguir, não toma a frente, né? Que é interessantíssimo. O texto está nos dizendo exatamente isso. A gente precisa pensar nas coisas que são do alto, porque senão a gente vai pensar só nas coisas que são dos homens. E a gente vai querer dar jeito, como Pedro quis dar jeito, que não, Jesus, você não vai morrer, não. E a sua afirmação de pensar na coisa que são do alto não é uma dimensão espiritualizada da vida. É umas coisas que são do alto, mas da vida, né? O que não é do alto é essa ideia de supremacia do homem sobre alguém. Então a gente põe Jesus, troca de governo, não é? A gente tira o César, o Herodes e põe Jesus lá. E mantém as mesmas estruturas hierárquica, de dominação, de sujeição do pobre e coisa desse tipo. As coisas que são do alto não é essa hierarquização. Essa lógica, esse sistema, né, de opressão. Exatamente. Então, dizer isso não é a espiritualidade. Já vamos pensar nas coisas que são do céu. Então, a gente vai viver profetizando, sonhando. Deixa do jeito que está aqui ir para o buraco, porque nós estamos com a cabeça nas nuvens. Não é isso. Em outra questão também, vamos colocar o jeito que está aqui no nome de Deus, né? Nós põe o nome de Deus e mantém toda esse sistema acontecendo, mas em nome de Deus, e a gente vive com a cabeça em outro lugar. Não é isso. Não de jeito nenhum. De forma alguma. O que você quer dizer é que a gente precisa implementar o pensamento do céu na terra, que seja feita a minha vontade, assim na terra como é feito no céu. Então é a lógica de viver entre o ser humano relacional a partir da lógica de Jesus. Do reino de Deus. Do reino de Deus. Um reino de amor, de paz, de justiça, de igualdade, equidade, generosidade. Em que a proposta de Satanás está atrás. Exato. Na frente. E nunca vai se sobrepor à proposta do reino de Deus, de jeito nenhum. E é isso que Jesus responde a Pedro, então, né? Exatamente. E aí, na sequência, então, Jesus chama a multidão e os discípulos e fala para eles. Aí é a novidade da discussão aqui hoje, né? Porque até agora está quase uma introdução, porque vocês trabalharam um pouco na semana passada, né? Sim. E a gente retomou um pouquinho. E aí, Jesus então chama a multidão e os discípulos e fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, eu acho interessante que assim, Jesus não obriga ninguém a seguir ele. Tem uma condicionante aqui, né? Se alguém quiser. Né? Então, ele está vindo desde a Galileia, pregando, anunciando o arrependimento, o reino de Deus, operando milagres, operando maravilhas, andando sobre água, curando a mão de ressequidos, expulsando demônio. Lembramos do episódio aqui fora do ar. Isso é o Ítalo. O Ítalo trouxe notícias de um outro lugar aí que disseram que a mão ressequida é porque o cara era avarento, né? Tinha que dar mais dízimo. Né? Misericórdia, gente. Ítalo, não traz mais essas informações, não, você atrapalha a gravação. Tá desculpado, brincadeira. Vamos pensar se a gente... Mas Jesus vem fazendo tudo isso e ele, em momento algum, fala assim: vocês estão vendo como é bom? É bom demais, né? Então, vocês são obrigados a me servir, a me seguir. Não. Ele faz tudo isso e ainda fala: se alguém quiser, né? Não obriga ninguém. Então, o evangelho, por isso que ele é libertador. Por isso que aquele versículozinho que ficou muito famoso ultimamente de João é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Não aprisionará. Não ideologizará. Não, liberta. Jesus liberta. Sim. Jesus liberta. Se alguém quiser, você vem de livre e espontânea vontade. Se você não quiser, fica à vontade também. Ele não aprisiona as consciências. Todo mundo é livre. Aliás, a palavra livre-arbítrio é até redundante, porque arbítrio já é livre. O nosso português ele é redundante nesse sentido. Quando Jesus nos chama, ele nos dá arbítrio, liberdade, livre-arbítrio, né?
Então é isso, eu acho lindo isso no Evangelho, porque ele não é opressor nem no seu convite, nem na largada. Exatamente. Né? Você ia falar alguma coisa, mano? O que eu acho legal é que essa liberdade, ela acho que eu vi alguém comentando sobre o Kant vai dizer que você só é livre quando você escolhe o que não é a sua vontade. Porque a sua vontade, ela te escraviza. Então você é escravo da sua vontade. Uma vez que você escolhe não pela sua vontade, você está livre da sua vontade. Então a liberdade que é dada em Jesus é uma liberdade de não vontade. Então você não é escravo daquilo que você deseja. Você é capaz de abrir mão da sua vontade pela vontade do outro. Então essa é a liberdade. Essa é a não escravidão. Essa é você dizer assim, eu estou escolhendo livremente seguir a Jesus. E faz muito sentido essa ideia kantiana, porque a próxima frase de Jesus é negue-se a si mesmo. Então a liberdade dada por Jesus para o ser humano é de que ele não se torne escravo de si mesmo. Então a negação é exatamente isso. Eu não sou esse camarada que vive, que abre mão da idolatria do ego. O negar-se a si mesmo é o ser humano que é capaz de não se auto-idolatrar. Então, não me idolatrando, eu estou buscando a vontade de Deus, que ela é contrária à minha vontade. Ela é, de alguma forma, pelo sistema, a gente vive essa lógica do Pedro. Essa lógica do meu ego, porque qual que era o ego do Pedro? O ego do Pedro estava montada em cima do quê? De ser um discípulo do Messias que veio para vencer. Lá na frente, não lembro se em Marcos exatamente, você tem os dois irmãos buscando sentar em cada lado. Um evangelho conta que eles estão pedindo, o outro evangelho é pior ainda, que conta que a mãe pediu para sentar um de cada lado. É pior ainda, Mas a mãe tinha a mesma lógica. Então você vê que é uma lógica comum do judeu, que estava enraizado no seu imaginário. E tão enraizado que o próprio Pedro aqui, que tomou essa repreensão, lá no Getsemane, ele vai cortar a orelha dos outros. Né? É difícil aprender. Na quinta-feira, aqui presencialmente, a gente estava discutindo um pouco a segunda multiplicação dos pães e como que os discípulos novamente duvidaram, né? E alguém na quinta-feira questionou: cara, como pode? Ele acabou de multiplicar e foi multiplicar de novo e os discípulos ainda estavam relutantes, né? Resistentes, não sei o quê. Eu falei: gente, olha para você próprio. Sim. A gente é de dura serviço, a gente é difícil de aprender as coisas. Para eles, Gideão, né? Exato, fica fazendo o testezinho de Deus o tempo todo. Se é o Senhor, molha o velo de lã. Se é o Senhor, seca o velo de lã. É isso, cara. Então a gente tem dificuldades e o quanto antes a gente aceitar a nossa incredulidade e orar que nem aquele que chegou diante de Jesus e falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, melhor. O quanto antes a gente descobrir que nem orar a gente sabe do jeito que convém, por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é melhor a gente reconhecer, entendeu? Então é difícil algumas coisas. Foi difícil para Pedro, é difícil para a gente também. Sim. Então quando a gente ouve aqui, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ainda, além de negar o próprio ego, tem uma cruz para carregar, né? Tem uma vida para ser vivida. Acho que foi domingo, não sei se foi antes de você pregar, depois de você pregar, me veio essa ideia ali na hora do lance de viver, de sobreviver e de conviver. Nós somos chamados para viver. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é tomar a vida e viver. Só que a gente entra na roda do rato e sobrevive. Não vê a vida, não vive a vida, não convive na vida. Porque esse chamado de viver é um chamado de conviver também. Porque ninguém vive sozinho. Só que parece que esse Satanás quer sempre passar na frente do plano, né, divino, e ele acaba conseguindo isso com muita gente. Quando entra nessa roda do rato, nesse rolo compressor, você não vê a vida passar. Você dorme,
Você acorda, trabalha, você chega em casa, come, dorme, você acorda, trabalha, e você não percebe que você não está convivendo, que você não está vendo seus filhos crescer, que você não está mais convivendo com a sua esposa, com os seus, não está convivendo com seus amigos, você está sobrevivendo. Então, quando Jesus chama a gente de forma generosa e de forma educada, se quiser acompanhar, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, tudo isso está envolvido nesse chamamento. Toma a sua vida, toma a autonomia da sua vida. Jesus não aprisiona ninguém, vai viver, vai conviver, vai desfrutar da vida. Porque às vezes a gente lê e a gente já cansou de ouvir que tomar a cruz é algo muito pesado, né? Sempre um sofrimento. Sempre um sofrimento, sempre. A cruz pesada, Cristo já levou, meu. Então você está dizendo que a vida é fácil? Não estou dizendo que a vida é fácil. A vida é a vida. Não dá para a gente ficar aqui enfeitando o pavão. O pavão já é bonito por si só. A vida também. Só que a vida tem seus altos e baixos. Sim. A vida não é linear e ela não é sempre ascensão. Vem uma doença, vem uma despedida, vem um desemprego, vem um monte de coisa. Sim. A gente é atravessado por um monte de coisa. E eu acho que a questão que Jesus coloca para a gente de uma forma muito interessante é que o que Jesus faz com Pedro e o que ele demonstra na sequência do texto é que o que ele quer é que a gente mude, né? O seguir a Jesus é uma desconstrução desse pensamento de que Jesus veio para vencer, de que a partir de Jesus você vai ter sempre o pão multiplicado, na mão de Jesus, né? Não na mão dos discípulos, numa lógica de que ele está dizendo, olha, vocês precisam evitar o fermento dos fariseus. O que Jesus vem desconstruindo nesse capítulo é exatamente esse pensamento mal de que a coisa precisa se manter do jeito que está. Então Jesus está dizendo assim, vocês precisam negar isso. Vocês precisam construir uma nova lógica de vida, vocês precisam ter um novo pensamento. O que eu vim fazendo é uma demonstração de transformação, porque tem sempre uma perspectiva a respeito dos milagres de Jesus. Sim. Jesus cegou, o cara era cego, Jesus cegou ninguém, né? No mesmo dia que eu curo cego. Na hora, né? Até parece. Na cura do cego, que a gente viu como uma árvore, acho que foi nós dois, né, que falamos. Não, foi vocês três. O William e o Fabinho. É tão interessante que você vê Jesus como uma imagem daquilo que vem acontecendo, numa transformação, e numa transformação gradativa, que é esse momento de que o andar com Jesus vai construir uma nova forma de viver. Então você vai seguir diferente, negando, mas você também vai carregar uma outra cruz, que é o fardo trocado. Sim. Você vai viver uma vida diferente a partir da lógica do reino. Então não é essa coisa de tipo assim, a imagem de seguir uma cruz sofrendo, apanhando, chicoteado, isso. Não é essa lógica. É uma lógica a partir do reino de Deus, em que mesmo que a vida seja dura, Jesus estará presente. As pessoas que fazem parte do reino de Deus estarão presentes. As pessoas que você ajudou também estarão presentes. Sim. Então, é toda uma lógica de reino e de comunidade diferente daquilo que eles estão vivendo a partir dos religiosos, a partir da comunidade de sacerdotes, a partir dessas pessoas que estão ali não para ajudar, mas sim para tirar sempre proveito daquele que está sobre um momento de dificuldade. Então, o que é que Jesus está propondo? Olha, vocês vão negar tudo isso e nós vamos construir uma identidade cristã diferente a partir do reino de Deus. Muito bom, é isso aí. Muito bom mesmo. E aí ele segue no texto, né? Vai afunila um pouco a fala de Jesus, né? Porque ele dá toda essa explicação, esse chamamento ali para a multidão e para os discípulos, e ele fala, vai tomar a cruz, vai seguir, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Olha que contraste, né? Quem quiser salvar, vai perder. Mas quem perder por amor de mim, vai salvar. Né? E isso eu acho...
Jesus era um baita filósofo, né? Ele tinha uma profundidade nos seus ensinamentos. Pois quem quiser salvar a sua vida, e a palavra vida aqui, no grego, é psique. Ó, que legal, né? Psique, alma, que os gregos chamam de alma. Então, quem quiser salvar, e aí a evolução do entendimento da palavra psique vai mostrar que não é só o conceito grego de alma, mas psique hoje também é intelecto, é cognição, é integralidade, né? Então, quem quiser se salvar por inteiro, vai se perder por inteiro. A alma judaica era a integralidade, né? Na alma judaica, hebraica, sim. Mas na grega tem essa fatia, né? Do corpo ruim, da alma boa, né? Dualismo grego. No hebraico, não. O ser humano como um todo. Exato. E aí, a gente vê que na fala de Jesus, ele trabalha essa lógica da integralidade. Sim. A pessoa pode se perder na vida, querendo conquistar a riqueza, querendo conquistar fama, querendo... trocando de Deus, vamos dizer assim, né? Então a pessoa se perde querendo se salvar, ser o melhor em tudo. Essa lógica econômica de ganho e perda, negócio. Barganha. Cara, isso é adoecedor. Se você entra nessa lógica de viver a vida, nessa lógica de ganhar e perder, ficar contabilizando ganho e perda, você adoece, cara. Aqui, é por isso que eu falei, o diálogo de Jesus com Pedro, ele dá todo o respaldo para esses versículos que nós estamos lendo. Por quê? Porque é essa lógica que Jesus está combatendo aqui. Na sequência ele vai falar que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, quando a gente vê esse trechinho do ensinamento de Jesus, a gente percebe que há caminhos na vida, há cruzes na vida que fazem com que a gente perca a alma, perca a existência. Você é uma alma penada. Como você disse ontem, você perde, a pessoa se perde, você nem sabe quem é mais a pessoa. Né? Exato, você não sabe. Ela se fragmentou na vida. Ela se desmanchou, ela esvaiu. É o lance do leite derramado. Acabou. E acabou por quê? Porque tentou conquistar o mundo, porque tentou se auto-salvar, né, na vida. E na vida é aquilo que, de fato, a gente dialogou aqui ontem no culto. Né? A gente pode se perder nela. E a gente pode se fragmentar nela. E a gente, sem Deus, né? E era nisso que eu tentei chegar aqui, por isso que eu repeti a frase. Deve ser desesperador, cara. Deve ser desesperador viver sem Deus, tentando se auto-salvar. Deve ser desesperador você não ter no norte da sua existência e no dia a dia da sua existência o socorro acolhedor de Deus, de Jesus. Deve ser horrível, deve ser desesperador. Porque, em alguma medida, você tem o ser humano central. Aí a gente volta de novo para o ego, né? Porque essa autossalvação, ela é um grande problema. Porque você acaba fazendo de você um ídolo, né? Sim. Você desloca de um ídolo que seja de qualquer outro tipo de religião. Se você também interpreta Jesus como um ídolo, você também dá um problema, porque você está fazendo Jesus a seu próprio serviço. Sim. Você está na frente de Jesus, dizendo para Jesus: olha, Jesus, eu quero que o Senhor abra essa porta. Olha, Jesus, eu quero que o Senhor faça esse milagre. Eu quero que o Senhor mande milhares de pessoas. Você está dizendo para Jesus o que alguns faziam, eu determino, né? Eu determino que o Senhor tenha que fazer isso. Então, você está fazendo com que Jesus seja esse que faça o que você quer e salve a sua alma do seu próprio jeito. Então, o que Jesus está dizendo é que se você está procurando salvar a sua vida, se auto-salvar, você vai perder, porque você vai criar um caminho de um ser humano insaciável. E você cava uma cova para você mesmo. E você nunca vai conseguir trilhar um caminho que te salve. Você vai acabar se perdendo. E se perder é um caminho que você está desconectado das coisas.
Você não é ligado a alguém. Você está num lugar em que ninguém te encontra. E você não quer ser encontrado, porque você está perdido. Você não percebeu aonde você está. E o que Jesus está dizendo que não é esse lugar onde o ser humano deve estar. O que Jesus está dizendo que a origem de você se perder é você mesmo, sou eu mesmo. E o que Jesus está dizendo, olha, eu gostaria que você seguisse o meu caminho. Simples assim, até porque ele faz a pergunta, o que o homem pode dar em troca, né, da sua salvação, o 37, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? O que a gente pode dar, gente? Não tem. Então Jesus ensina e ao mesmo tempo ele dá um checkmate. Assim, o que vocês podem dar? É uma pergunta retórica, mas é retórica para ele nesse momento, porque ele sabe o que ele vai dar, o que ele está dando. Ele está dando a sua própria vida. Né? Então, por isso que na quinta também a gente conversava aqui sobre a questão da salvação e da salvação em Cristo Jesus, ser possível por meio de Cristo Jesus, né? A gente às vezes tornou a expressão em nome de Jesus um chavão, uma palavra mágica, um amuleto, né? Em nome de Jesus, como se ele fosse lá e resolvesse. E a gente não percebe que tudo que a gente faz e quando a gente ora por meio de Jesus, pela graça de Deus revelada em Jesus, por intermédio de Jesus. E não é como uma palavra mágica, porque no nome de Jesus vai acontecer, né? Pum, a coisa é mágica. Não. Então Jesus ele está dizendo aqui, né? Dando esse checkmate. O que o homem pode dar em troca da sua alma? Ele não tem. Quem dá sou eu. E não tem preço, né? Não. Na verdade, é uma coisa que a gente pode olhar lá para frente quando... acho que Paulo vai dizer, né, que ele rasgou a cédula que nos era contrária. Sim. Então, essa lógica é mais ou menos essa. Você pode trocar como? Como é que você troca? Com o mundo inteiro? Mesmo que você ganhe o mundo inteiro, você já perdeu a sua alma para poder ganhar o mundo inteiro. Ou seja, tem um negócio aí que não se troca. Se você trocar, você perdeu. Se você quiser ganhar o mundo inteiro e entregar a sua alma, entregar a sua vida por isso, você está perdido. Você talvez não consiga mais recuperar a sua vida. O que Jesus está dizendo é que, olha, me siga e negue esse desejo que vai gerar a sua perdição, que você recebe a vida. Não é uma troca. É só uma compreensão dessa ideia de psique, de você compreender no seu entendimento. E quando você compreende no seu entendimento, você passa a viver aquilo. E aí você olha para o texto bíblico e você vai ver assim, não tem como a gente trocar com Jesus. Não. Ou a gente entrega, ou a gente está perdido. Ou a gente olha para a nossa vontade e diz, isso daqui é um grande buraco que eu vou me meter. E eu preciso buscar e me negando para que eu possa ganhar a minha vida, né? Porque na sequência ele vai... E todo aqui, aí depois ele vai para... Qual que é aquela parte que ele diz? O que o homem pode trocar? Não tem uma outra parte. Perderá somente põe do lado... Não é. Eu que embolei a coisa. Não tem essa troca com Jesus, né? Não tem como você dizer assim, olha, eu vou entregar para Jesus e vou ganhar alguma coisa. A ideia não é ganhar nada. Não. A ideia é entregar a vida para que você não perca. Exato. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu ganhei a minha vida, não perdi. É porque há uma falsa ideia de controle na mão humana, né? De que eu controlo a minha vida. Então, se eu controlo a minha vida, eu tenho o volante dela, eu sei para onde eu estou levando. Jesus está falando simplesmente isso, troca de cruz, cara. Todo mundo já ganhou a vida no nascimento. Só que agora eu sou o novo e vivo caminho, em outras palavras. É por esse caminho. A ideia de Deus para a criação é que a gente viva o reino de Deus. Né? Por isso Jesus é esse retorno ao reino de Deus. A ideia do Éden era a ideia de Deus, da Trindade, de amor, de paz, de harmonia. Sim. Se quebrou essa aliança, né? Se quebrou essa harmonia do Éden. Jesus é a reconciliação. E como se reconcilia
em meio a esse mundo, em meio aos egos inflados, negando a si próprio, né? Tomando a sua cruz e seguindo-me. Né? Porque quem quiser, de alguma maneira, com seus próprios esforços, ganhar a salvação, ganhar a sua alma, perdeu. Agora, quem quiser ganhar, tem que se entregar. É essa a lógica. É essa a lógica de Jesus. É esse o chamamento. É uma lógica que não é a lógica de negócio, né? Não é. Por isso que agora há pouco a gente falou. Viver nessa lógica de barganha, de troca, de ficar contabilizando ganhos e perda, é adoecedora. Jesus está falando, terceiriza, vai. Quer usar essa lógica? Terceiriza para mim. Vive em mim. E o grande problema, e tentando aplicar, eu acho que o grande problema é quando você põe essa lógica dentro da igreja. E aí você precisa ficar gerando esses sistemas de campanhas, de métodos, da oração que move a mão de Deus, de 7 passos para a vitória, e não sei. E você precisa criar isso para que a pessoa se perceba entregando alguma coisa e recebendo alguma coisa. Entregando alguma coisa e recebendo alguma coisa. Não, venha dar a oferta relacionada a não sei quantas partes da sua casa e você vai ter uma casa nova. Venha dar não sei quantas partes do seu dízimo. E aí você está sempre em negócio, você está criando nas pessoas um hábito de que, tipo, eu estou entregando e eu estou recebendo. Eu estou dando e eu estou recebendo. E aí quando você chega em Jesus e Jesus diz assim, você vai entregar a sua alma e você vai ganhar a sua vida, você não tem um negócio. Você está esperando para ver o que é que você vai ganhar. E o que você ganha em Jesus? Você ganha vida. Você não ganha a escravidão desse sistema. Você não sobrevive. Porque você uma hora, vive. Exatamente, porque uma hora você vai ver que você entregou e não recebeu. Você vai fazer a conta. Poxa, dei R$1.000. Mês que vem não caiu R$1.000 na minha conta. Não caiu R$3.000. Não deu 3 vezes mais na minha conta. Você vai olhar, poxa, orei, a oração não moveu a mão de Deus. Eu estou perdendo. Quando você começar a contabilizar e achar que você está ganhando e, na verdade, você está perdendo no negócio, aí você vai dizer, que Jesus que é esse? Então, apresentaram para você um Jesus de negócio. Exato. E esse Jesus aqui da Bíblia não é um Jesus de negócio. Não é um Jesus coaching. Eu tô com isso na cabeça, cara. Por causa de um videozinho que a gente viu falando que o diabo lá na tentação de Jesus foi o primeiro coach, né? Faz isso, faz aquilo, né? Querendo conduzir Jesus a um caminho que não era o proposto pela talvez Trindade. Talvez um triunfo, né? Exato, um triunfo, exato. Né? E aí, mano, o 38, depois dessa lógica de Jesus, que não parece tão lógica quando a gente lê com essa cabeça cartesiana de ganho e perda, né? Ele ainda vai acrescentar, se alguém se envergonhar, ele põe um ingrediente novo aí, de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. No contexto de Jesus, o momento em que Jesus é preso, alguns começam a seguir Jesus de longe. Pedro é um deles. Sim. E as pessoas começam a identificar, você não é um seguidor dele? Você não... Que? Eu não. Aí outro vem, você não é seguidor? Não. Você não é seguidor dele? Não. Aí o galo canta, certo? Sim. Que é o que a gente conhece aí dos evangelhos. Ali era um Pedro envergonhado. Nos tempos de Jesus, havia desconfiança de Jesus. Havia pessoas que, de fato, se envergonhavam. Porque como é que pode vir coisa boa de Nazaré? Não é isso? Como é que a gente pode se associar a este mais para frente, que está sendo escarnecido, que está preso, que vai ser crucificado? Então, Jesus, quando chega nesse contexto religioso, judaico, já estabelecido, subalterno ao Império Romano, chega um cara pregando alguma coisa, você se vincula a ele, de alguma maneira,
ou você se orgulha ou você se envergonha. Então, não é à toa que Jesus fala, e se alguém se envergonhar de mim nessa geração aqui, ó, pecadora e adúltera, o Filho do Homem, eu, Deus encarnado, Filho do Homem, é um título messiânico, sim, só que voltado à humanidade, né? Então, o próprio Filho do Homem vai se envergonhar dele no seu retorno glorioso, né? Então, esse é o contexto da primeira fala. Se a gente for aplicar para a gente hoje, tem hora que a gente se envergonha de uns contextos religiosos evangélicos brasileiros, né? Bota vergonha nisso. Muita. A gente já comentou aqui da interpretação de um fulano sobre o homem da mão mirrada, né? Envergonha. Se olhar para aquele texto e tirar qualquer aplicação sobre dízimo, sobre oferta, sobre avareza, é uma inserção absurda. Não existe isso naquele texto, né? A gente acabou de ler ele aqui comunitário. Você está deslocando ele de totalmente, totalmente. Não tem nenhuma aplicação. Então, desse tipo de evangelho, a gente se envergonha. Sim. E eu acredito que o próprio Cristo se envergonha, né? Aliás, antes da gente se envergonhar, ele se envergonha primeiro, porque ele deve pensar: meu Deus do céu, meu Deus, nós aqui, a Trindade conversando, né? Ô Senhor. Como é que chegou nisso daí, né? Como é que chegou nisso daí? Então, há momentos assim. Eu estava conversando com o Du na quinta-feira. O Du falou assim: esses dias um rapaz me perguntou se eu era evangélico. Tem um contexto na conversa. Aí ele falou que parou para responder assim e falou: eu sou evangélico. E conversa vai, conversa vem. Aí o Du ficou incomodado com aquilo e falou pro cara, né? Eu sou evangélico, mas não sou esses aí que você deve estar imaginando. Eu sou cristão. Sim. Então, às vezes, a gente, quando é questionado sobre ser evangélico, talvez a melhor resposta é essa mesmo. Eu sou cristão em Cristo Jesus, creio em Cristo Jesus. Porque o ser evangélico no Brasil hoje é muito heterogêneo, não é igual. É um nominalismo, né? Exato, é uma nomenclatura hoje que enquadra tudo que é denominação, entendeu? Tudo que é igreja. E nem todas as igrejas representam o que é ser cristão de verdade, né? Não dá para colocar eu ia citar nome, mas não vou. Mas não dá para colocar determinados pastores e pastores no mesmo... Não cabe. Não cabe. Tem uns que são radicais demais, tem outros que não. Né? E tem uns que creem de um jeito, tem outros que creem de outro. Tem uns que lê a Bíblia achando o dízimo na mão mirrada, e a gente não. Simplesmente não. assim. Jesus também não. E Jesus também não. Então, dá para se envergonhar, né? Agora, não de Cristo. E eu acho que, assim, nesse texto, primeiro pela sequência do texto, o que Jesus está buscando é que que eles tenham uma decisão mais radical, que eles abram mão de algumas coisas, porque o negar-se a si mesmo é dentro desse contexto. E não quer dizer que isso daqui também é um texto usado para aterrorizar as pessoas, não quer dizer que se você sentir vergonha de o evangelho em algum momento, ou de dizer que é evangélico talvez dentro de um contexto que você esteja, você vai para o inferno. Porque era esse terror que colocavam na gente quando era criança. Aí vocês menininhos, essas crianças aí, se na rua perguntar se você é evangélico e você tiver vergonha, olha, Jesus vai se envergonhar de você. Porque no nosso contexto de criança, há mais de 20 anos atrás, nós tínhamos um contexto evangélico bem reduzido. Nós não tínhamos o que nós temos hoje. Hoje o evangelho atingiu todas as classes sociais. Os cristãos da nossa época eram um grupo de pobres, como tem no evangelho, maioria pobres. A gente era zombado na rua por carregar uma Bíblia. Era totalmente diferente do contexto de hoje. Hoje não. Hoje a pessoa um ator vai nas redes sociais dizer que é evangélico, porque isso gera engajamento e coisas desse tipo. Começa a cantar, não, eu aprendi a cantar na igreja. Isso é bonito hoje. Na nossa época não era. Então, era outro contexto. Então, essa vergonha de dizer que é cristão
não necessariamente vai jogar você no inferno. O que Jesus quer é que a gente seja ousado, dizer sim, nós seguimos a Cristo. Nossos passos demonstram que nós somos esses que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, e você pode ver em nome de Jesus, na nossa pisada, um Cristo espelhado em nós. Então, a vergonha é de não olhar e dizer, olha, nós seguimos a Cristo e nós somos, às vezes, humilhados, desprezados. E nós não nos envergonhamos por causa disso, porque seguir a Cristo não é estar na crista da onda, no top da sociedade. Nós estamos aqui, ó porque eu sou cristão, que nem você disse ontem, ó o tanto de dinheiro que a gente tem. Não é isso. Nós, como cristãos, vamos sim sofrer. E vamos levar o nome de Jesus no sofrimento também. Sim. No sofrimento da vida. Então isso não vai envergonhar nem Cristo e nem a gente. E isso que você falou, para os nossos dias, é muito interessante, porque o evangelho hoje está muito relacionado a esse pragmatismo financeiro. Sim. Se o cara deu certo, se o cara está no YouTube, se o cara está nas redes sociais bombando, se o cara está enchendo ginásio, estádio, igreja, ele é o representante de Deus. Se você está numa comunidade simples, ou num grupo de amigos, se você está numa igreja que é essa igreja e que ela cresce de uma maneira mais orgânica, menor, mais devagar, Deus não está, porque não está tendo essa explosão, né? Então a gente hoje no Brasil criou essa identidade evangélica do que dá certo, do que explode, do que lucra, da massa, né? Que não tem a ver com o evangelho, cara. Não tem. Então se é contrário ao crescimento da igreja, imagina, não sou. Mas eu tenho minhas desconfianças com esses movimentos que explodem, com esses inchaços. E assim, se está dando certo, Deus está abençoando, amém. Amém, é isso aí. Agora, não é só isso aí, entendeu? Achar que porque um estourou, o outro também estourou, então é isso aí, ó, Deus está lá. Sim. Né? Deus está lá e não está nos irmãos que estão lá na periferia há 20 anos, numa comunidade pequena. Imagina. Isso é se envergonhar do evangelho, entendeu? Aplicando para os nossos dias. E aí a gente chega no capítulo 9, esse único versículo, né? Que ele também causa uns embaraços, né? Em relação a se envergonhar, o próprio Paulo vai dizer, não me envergonhe do evangelho, né? Esse tem que ser o nosso lema, isso aí, nosso texto áureo. Não me envergonho. Do evangelho de Cristo, não me envergonho. Do que fizeram com o evangelho de Cristo, aí eu me envergonho. Aí eu me envergonho. Mas de Cristo, não. De Cristo, não. Agora, o 9 tem uns embaraços aí, para alguns, né? Antes de você entrar na explicação, me veio agora, porque você citou Paulo. O Paulo, quando ele diz que o evangelho é a vergonha ou loucura para os outros, ele está bem nessa lógica. Porque qual é a vergonha do evangelho? É você ter um rei, um Messias crucificado. Porque o que é crucificado, ele se torna maldito. Exato. Então, a vergonha de seguir a Jesus, depois Paulo vai explicar isso. Verdade. Aí você citou Paulo, a cabeça fritou. Já saímos de Marcos. Já fritou, né? Saímos da comunidade Marcão e fomos para Paulina. Fomos Paulo já. Ele demonstra essa lógica de que a morte de Jesus na cruz é uma vergonha. Sim. E aí, quando Jesus está dizendo isso, está dentro do contexto lá em cima, que ele diz que vai morrer, depois de 3 dias vai ressuscitar. Então, a morte de Jesus e o jeito que Jesus morreu vai causar essa vergonha. Porque se nós estamos esperando um Jesus que vai triunfar, na verdade ele morre como um ladrão. Sim. Então, um dos piores ladrão, da pior espécie. Subversivo. Então, exatamente. Então, o evangelho, ele inverte essa questão. Ele inverte essa lógica. Como é que um filho do homem, que a gente espera, que vai se manifestar no capítulo 9, brilhante, exaltado, vai morrer crucificado? Então, é totalmente... se você pensar numa lógica social, é para se ter vergonha.
E possivelmente esses primeiros discípulos de Jesus eram indagados em relação a isso. Sim. Por isso Paulo vem e enfatiza: eu não me envergonho. Sim. Eu não me envergonho. Porque é algo para se ter vergonha. E que Jesus já está vendo de forma antecipada, e que eles estão narrando aqui, está dizendo assim: vocês não se envergonhem, não. Porque quando eu voltar na minha glória, eu vou estar vendo a coisa acontecendo. Né? Não é aterrorizando e dizendo que quem se envergonha, mas é quem põe. Eu acho que a vergonha aqui que Jesus está colocando é a vergonha que põe em xeque a graça de Jesus. Sim. Porque uma vez que a graça de Jesus vem para trazer de volta o homem à vida, e Jesus morre, né? Jesus morre sofrendo e envergonhado, você fala assim: poxa, mas é uma lógica estranha, é uma perspectiva diferente, que na verdade ela inverte toda essa lógica daquele Jesus que ascende. Então ele está dizendo: olha, vocês não se envergonhem do evangelho por causa da morte que eu vou ter. Porque ele já está dizendo aqui, nesses últimos versículos, ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu vou vir, né? Eu vou ressuscitar. Então tem toda essa lógica. Sim. Dentro desse texto curto, né? Pô, eu fui até para Romanos para achar o texto aqui, por isso que eu dei um Google aqui rapidinho, que eu não lembrava de cabeça não. E é legal que a carta aos Romanos, né? Paulo está falando aos Romanos ali, ó: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, ó, que legal. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que maravilha. Ponto, maravilha, né? Podia pegar aqui e colocar aqui em Marcos também. Podia pôr aqui um rodapé, né? Referência, vai para Romanos 1:16. Aí a gente chega em 9:1. Agora vamos. Vamos embora. E lhes disse, né? Jesus acrescenta: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E aí se criam algumas confusões, principalmente no nosso meio pentecostal, né? Sim. Porque se você ler e interpretar ele literalmente, como assim? Jesus não veio ainda no seu reino, né? Com todo o seu poder. E ele falou aqui para aqueles discípulos e para aquela multidão que alguns ali não morreriam sem antes verem o reino de Deus vindo com o seu poder. E aí eu acho que esse é o pano de fundo para a transfiguração. Porque há uma confusão, há uma dificuldade de interpretação. E eu confesso para você que hoje eu já não me recordo mais quais eram as explicações pentecostais assim para esse texto, né? Eu não me lembro. Uns vão falar de João, que João não morreu e sem ver Jesus, e viu Jesus exaltado. Eles vão fazer uma série de interpretação com uma linguagem literária do texto, né? Vendo a coisa glorificada, exaltada, aquela coisa toda, mas não cabe não, para mim. Porque a coisa é muito mais simples do que se imagina, né, Renato? A gente fica querendo fazer uma colcha de retalhos de versículos para explicar esse versículo, essa fala de Jesus, mas o fato é que a resposta está na transfiguração. Porque desses aqui, 3 vão para o monte com Jesus. 3 nesse monte vê Jesus o quê? Transfigurado. O que é ser transfigurado? E aí eu acho que fica um pouco dessa discussão para o nosso próximo podcast. Mas resumindo, é Deus tirando a humanidade e deixando o Jesus divino. E esses 3 ficam embasbacados, né? E o reino de Deus com grande poder já está acontecendo, né? Desde a encarnação. Já está acontecendo. É a lógica do reino de Deus, do já e do ainda não. Está aqui. Exatamente. Quando a gente fala de eternidade, a eternidade está aqui. Já começou. A eternidade já existe para nós, para esses que vivem debaixo do reino de Deus e que só sabe que a gente já adentrou nela. Sim. Já tem promessa de eternidade. Já desfruta dela. Sim. Então, assim, para não ficar mal entendido, a interpretação lógica é que 3 ali viram mesmo a sua glória, né? Plena glória. 3 ali viram. Ele falou: alguns de vocês não morrerão sem ver esse grande poder. Depois, a gente olha hoje em perspectiva e a gente sabe que o reino já tinha sido inaugurado na encarnação, tudo, né? E aí a gente vai chegando nessa conclusão. Mas aqui, de bate-pronto, eu acredito muito que é só isso.
Sim. Esses aqui viram a glória. Objetivo, né? Muito mais objetivo. E dentro do contexto imediato, né, do texto, claro, que vai vir explicando aquilo que vai acontecer, né? Exatamente. Eu também acho exatamente. Bem mais plausível essa explicação sua. É isso aí. É nossa aí. Eu li em algum lugar, a gente vai se apropriando, né? É claro, tem vai que se reproduzindo. Com certeza. E chegamos, então, a mais um diálogo, uma leitura comunitária. Legal, muito boa. Legal, fluida, que falou de algumas coisas muito interessantes sobre ganhar a vida, perder a vida, sobre envergonhar, não se envergonhar, sobre a glória de Deus, de Jesus, e que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e que lança a gente para essa próxima leitura que será sobre a transfiguração. Certo, meu amigo? Maravilha. Então, até a próxima, né? Espero vocês compartilhando o nosso canal, isso aí. Dando um like ao youtuber. Cadê o Fernando? Fernando que faz essa coisa, até né? propaganda de água ele faz. Aqui hoje a gente hoje não tem nem garrafa. Água para fazer propaganda. Não vem nem água, direito tem aqui. Fernando, por favor, volta logo. Volta logo. Então, eu espero que você nos ajude. Se você puder contribuir na nossa comunidade, contribua. Seja generoso, que Deus possa lhe retribuir de uma forma bem especial. Esse é o desejo do nosso coração. Isso aí. Amém, mano? Vamos orar? Vamos embora. Pai, nós te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim. Te agradecemos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te agradecemos por ter chegado a nós a revelação do Teu Evangelho, pelo nosso coração ter sido aberto para o Teu amor, para a Tua bondade, para o Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos os homens. Ajuda-nos, Senhor, a todos os dias decidirmos em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir as Tuas pisadas, Senhor. Tudo isso é o meu pedido, é a minha oração e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos assim, sem nos envergonharmos do Teu Evangelho, pelo contrário, anunciando ele em amor, em bondade, em graça, em justiça, em generosidade, para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs, aonde estiverem, quando estiverem assistindo, participando conosco dessa leitura comunitária. Pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre cada irmão e irmã da nossa comunidade, aqueles que se chegam por meio do YouTube, que a bênção do Senhor seja sobre eles de igual modo, para a glória do Teu nome. Oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.